pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Tecnologia da Construção, vamos continuar falando sobre concreto, tá? Hoje a gente vai conversar sobre a parte de dosagem, mistura e de transporte. O que seria essa dosagem, né? A dosagem do concreto nada mais seria que o estudo e indicação das proporções relativas dos materiais que constituem o concreto para que a gente possa obter propriedades pré-determinadas em projeto. E aí, pessoal, dentro disso existem basicamente dois tipos de dosagem, né, de procedimento para dosagem. A dosagem empírica e a dosagem racional. Na dosagem empírica, o que a gente vai observar aqui é o proporcionamento dos materiais, né? Ele é feito em bases arbitrárias, segundo a experiência de quem está construindo ou através da tradição, certo? Muitas vezes esse tipo de dosagem, né, ele é feito com auxílio de tabelas prontas de traço de concreto, ou seja, não leva em consideração o material em si, né, as diferenças dos materiais entre uma região ou outra, a característica daqueles materiais, né, as características físicas, a composição daqueles materiais. Assim, a dosagem empírica. Na dosagem racional, a gente vai se basear no resultado dos ensaios, né? Então, a gente vai estudar os materiais que estão disponíveis naquela região para compor o concreto. E aí, através dessa análise, desse estudo, a gente vai obter um traço teórico, certo? Que é aperfeiçoado em laboratório até ajustar-se às condições exigidas para o seu uso. Ou seja, a gente vai estudar os materiais, vai elaborar em laboratório um traço, uma dosagem, na qual a gente vai obter características específicas, né, exigidas em um determinado projeto, certo? E aí, quanto à quantidade de materiais, vão ter duas maneiras da gente quantificar os materiais, né, que vão estar lá na dosagem do nosso concreto, certo? Dosar ou mesmo medir, né? Para em seguida a gente poder misturar esses materiais no canteiro de obras ou na usina de concretagem, certo? Essa maneira de quantificar, ela pode ser dada em volume ou em massa. A quantidade em volume é um tipo de medição da areia, da brita e da água usada nas obras por meio de enchimento de padiolas de madeira ou latas em número e tamanho de acordo com a composição, né, o traço do concreto em volume. Então, geralmente, esse tipo de dosagem, ele é feito em obra, né, nas obras de menor porte, em que o concreto ele não é usinado. Então, geralmente, nessas obras onde não tem o concreto usinado, onde o concreto é virado em obra, essa dosagem ela é feita pelo volume. E aí, muitas vezes, a gente vê em latas, né, se traça essa dosagem em latas ou em padiolas, tá certo? Em geral, para cada tipo de traço a ser virado na betoneira, calcula-se a quantidade de materiais correspondente ao volume de um saco de cimento. Então, essa quantificação de volume, os agregados e a água, eles são dados em volume, né? E aí, geralmente, esse volume ele vai ser em litros. E aí, eles sempre fazem baseados no saco de cimento que é em quilos. Então, esse traço, né? Esse traço que é quantificado em volume, na verdade, ele é um traço misto, porque o aglomerante, que é o cimento na nossa situação, ele vai ser dado em peso e os outros materiais, ele vai ser medido em volume. Então, na verdade, esse traço, né, obtido através dessa quantificação em volume, ele é um traço misto, certo? Quando a gente vai para a quantificação em massa, a gente sabe que esse é o procedimento mais recomendável e preciso. Ele é utilizado nas usinas dosadoras, onde requer aquelas características específicas do concreto. E aí a gente vai tomar por base o traço expresso em massa dos materiais por metro cúbico de concreto, tá certo? Então, esse traço é um traço em massa. A gente vai medir os agregados, ao invés de medir esses agregados em volume, a gente também vai medir ele em massa. E como é que a gente faz isso? Através dos ensaios, onde a gente obtém o peso específico de cada material componente desse concreto, certo? Essa quantificação ela é sempre feita em relação a uma quantidade de cimento. Então, pessoal, só voltando aqui, né, antes da gente falar da mistura em si,
Voltando aqui para falar dessa dosagem, né, aqui está também bastante relativa ao traço. No caso, esse traço, onde tudo é medido em massa, né, é um traço que não é misto, né, é um traço em peso, certo? Então, em peso ou em massa, né? Então, esse traço, esse tipo de dosagem, ela é mais precisa, né? E aí a gente consegue determinar melhor, quantificar melhor os materiais para a elaboração do nosso concreto. Quanto à mistura, né? A mistura nada mais é do que aquela operação que a gente vai fazer para homogeneizar, dar uma homogeneidade para o nosso concreto. E aí, pessoal, sempre a melhor mistura é a mecânica, tá? Em detrimento da mistura manual, certo? E aí essa mistura mecânica, ela se dá através da utilização de betoneiras. As betoneiras mais comuns são como essa que vocês estão vendo na figura, que são as betoneiras de queda livre, de eixo inclinado. E aí, através de pás internas, elas levam o material até a parte superior do tambor e deixam esse material cair repetidas vezes, né, com o giro. Quanto à capacidade da betoneira, ela vai se referir ao volume de concreto pronto, homogeneizado lá dentro, né, que ela vai ser capaz de produzir por betonada e que representa cerca de 70% do volume do seu tambor. Aí eu anotei para vocês, relações aproximadas entre volume de produção e volume do tambor e volume da mistura, que vai ser a soma dos volumes soltos e dos materiais secos, né, para betoneiras de eixo inclinado. Então, a gente tem aí volume de produção dividido pelo volume do tambor, né, a relação entre eles dois é aproximadamente 70%, né, 0,7, como a gente viu no parágrafo anterior. E o volume de produção, a relação entre o volume de produção e o volume da mistura é de 0,65 ou 65%, tá bom? Bom, e como é que se dá essa mistura? Ela é feita de qualquer jeito? Não. Existe uma ordem onde a gente deve colocar os materiais especificamente, né? Então, primeiro, você vai na betoneira colocar uma parte de água, né? E segundo, o agregado graúdo. Para quê? E vai colocar essa betoneira, né, para funcionar. Para quê? Para que se tiver algum resquício de concreto, né, nas paredes da betoneira, esse concreto possa sair, tá? Então, primeiro é feita essa mistura com água e agregado graúdo, que é a brita, né? Que pode ser a brita de uma granulometria só ou de granulometrias distintas, a depender das especificidades do projeto. Depois é acrescido o aglomerante, que é o cimento. Posteriormente, o agregado miúdo e aí o restante da água, tá certo? E aí é feita a mistura na betoneira. A mistura manual. Pessoal, a mistura manual, ela não é muito recomendada, embora ela ainda aconteça. Então, se você vai fazer essa mistura manual, o ideal é que você faça em cima de uma superfície, né? Que agora eu estou esquecendo, uma baia, né? E eu já disse que eu estava esquecendo o nome, em uma baia. E aí, por quê? Para evitar a perda de materiais, né? A contaminação, as impurezas que podem ser misturadas ao concreto, se você virar esse concreto no chão, tá? Mas também existe uma ordem, né? Para a mistura manual, essa que vocês estão vendo aí na figura, né? Primeiro você vai colocar o cimento, vai espalhar o cimento, aí depois vai colocar a brita, né? E por último você vai colocar água e fazer essa mistura, certo? Mas o ideal é que essa mistura seja feita de forma mecânica, tá certo? Quanto ao transporte, a principal preocupação no transporte interno do concreto na obra é evitar a segregação dos materiais, ou seja, a tendência de assentamento dos agregados graúdos e a subida dos miúdos da água, né? Que é o fenômeno de exudação. Então, pessoal, durante o transporte do concreto entre o local que ele é virado e o local de utilização, a depender das condições, da distância, né, de quem está carregando, pode haver segregação de materiais. E essa segregação, que é a separação dos materiais, porque eles têm densidades distintas, né, ela prejudica as características futuras do concreto. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter em relação ao transporte. No caso de pequenas obras, onde o transporte é feito por carrinhos, né, ou jericas, deve-se evitar solavancos e dar preferência ao uso de carrinhos de pneu com câmara de ar, né, para evitar essa segregação entre os componentes. No caso do transporte vertical, a gente usa guinchos que transportam os carrinhos ou as gruas, né,
que transportam caçambas com descarga por comporta de fundo com capacidade de até 2 metros cúbicos. Então, também existe na obra, além do transporte horizontal, né, o transporte vertical, né, e ainda também existe a possibilidade desse concreto ser colocado através de bombeamento. Outra maneira de se transportar o concreto nas obras é por bombeamento, como eu falei agora, né? E aí essas tubulações elas são montadas pelas usinas que vão fornecer o concreto já pronto. A gente viu que lá na outra aula, quando a gente estava falando das características do concreto, que a gente falou de concreto usinado e concreto tradicional, a gente viu que o concreto, para ele ser bombeado, né, para ele ser transportado através de bombeamento, ele tem que ter características específicas de fluidez, trabalhabilidade, né, para que esse transporte possa ocorrer de forma tranquila, sem segregação dos materiais e também sem que haja entupimento, né, da mangueira que vai levar ele até o local onde você vai concretar. E aí, quais são as características adequadas, né? Bom, pessoal, o abatimento, vocês já devem ter visto lá na disciplina de materiais de construção, que é o slump, ele tem que ser de 10 centímetros, que é esse ensaio, né, que a gente chama de abatimento de tronco de cone. O teor de argamassa tem que ser maior que os concretos comuns, maior porcentagem de agregado brita zero, que é aquela brita com diâmetro um pouco menor, né? E aí, para melhorar a fluidez também, pode ser adicionado um aditivo plastificante, certo? Então, não é todo concreto usinado que pode ser bombeado, né? Tem que ter essas características específicas. Então, a gente tem aí, ó, na nossa figura, alguns tipos de transporte, né, desse concreto. Tem o transporte com jirica. Então, nesse caso aqui, ó, o concreto foi usinado, ele chegou na obra, foi colocado no transporte horizontal, né, e aí levado para o local de utilização. Esse transporte ele ainda pode ocorrer por meio de grua, onde você vai encher uma caçamba, que a gente viu que tinha uma capacidade ali de 2 metros cúbicos. A grua vai levar esse material até o local de utilização, ou ainda esse concreto ele pode ser transportado através do sistema de bombeamento, né? Esse concreto pode ser bombeado lá para o local de utilização, certo? Quanto ao lançamento, o lançamento vai ser a colocação do concreto no local definitivo, né, dentro das formas, quando se trata de estrutura. Recomendações gerais: umedecer as formas antes do lançamento do concreto, pelo mesmo motivo lá da segregação de materiais, né, evitar que esse concreto seja lançado em alturas maiores que 2 metros, e aí isso até está contemplado na norma brasileira de concreto, que é a 6118 lá de 2014. Quando houver a necessidade de você lançar esse concreto a uma altura de queda muito grande, né, você vai ter que usar tubos ou calhas, né, de maneira que você evite a segregação dos materiais, e para remover pequenas porções de concreto, apanhá-las com a pá e não arrastá-las, certo? Esse é em relação ao lançamento. Outras recomendações: em superfícies que são inclinadas, a gente deve lançar o concreto da parte mais baixa para a mais alta. Evitar que o concreto seja coado pelas armaduras principais, principalmente em pilares, né? Isso acontece, pessoal, sobretudo em peças altamente armadas, né? E aí, quando o concreto vai passar por essas peças que tem uma alta taxa de armadura, o agregado acaba ficando retido nas armaduras, né? Isso também prejudica muito as características do concreto, também causa ninhos de concretagem, né? E outros problemas que vocês vão ver lá melhor na disciplina onde vocês vão estudar patologias. Agora eu não estou recordando o nome da disciplina, né? Mas, enfim, vocês vão ver especificamente nessa disciplina. Com prevenção, usa-se lançar pequena quantidade de argamassa de cimento e areia para lubrificação minutos antes do lançamento do concreto. Nessa figura abaixo, o que a gente está vendo? A gente está vendo duas situações, né? A gente está vendo uma situação que houve a segregação de materiais, a parte do agregado, né, da brita, ela desceu para a parte inferior, já que é a parte mais densa, né? E aí a parte superior ficou com argamassa e uma camada com excesso de água na superfície, né? Isso aí também prejudica as características do concreto. Outra possibilidade é quando há falta de água, né?
que faz com que esse material ele fique muito seco, né? E aí surgem vazios que também vão prejudicar as características do concreto, tá certo? Então aqui o excesso de água, nem o excesso de água, nem a falta de água são bons para o concreto, né? Bom, pessoal, existe ainda a parte de adensamento e cura, que são duas partes que eu vou conversar com vocês na próxima aula, tá certo? Então, hoje era isso que eu gostaria de dizer para vocês. A gente se encontra na disciplina de Tecnologia da Construção agora na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!